Porque a única coisa que importa é a pessoa entender que quando ela está na natureza dela, ela consegue performar e entregar para o outro exatamente o que ela está aqui para fazer. Então não é errado. Então, por exemplo, eu como inverno, que tenho essa coisa do aprofundar, do lapidar, do estudar, do passar mais tempo, né, tentando aprimorar as minhas ideias, que não são poucas, eu ficava tentando ser outono. Então, gente, eu trabalhava em financeira, trabalhava em banco, trabalhava em concessionária. Eu estava sempre naquela coisa de meta. Fui trabalhar em loja. Cara, eu trabalho com consultoria hoje. Vocês sabem que eu sempre fui apegada e amei isso. Eu fui trabalhar em loja, eu morria. Eu chegava em casa passando mal real, assim, de estômago, de ficar ruim, de vomitar, porque eu tinha que falar pra pessoa que estava bonito ou que não estava bonito. Pois é. Quer me matar? Tem gente que consegue e vai fazer com naturalidade porque está voltada. Não porque é uma pessoa má. Não. Porque ela tem outro objetivo com aquilo. Fechar a venda, ganhar o dinheiro no final do mês e bater a meta. E pra ela é outra. Agora nós fazer isso aqui. Entende? Não vai dar. Não vai dar. Né? E tem outra pessoa que das estações que vai olhar e vai falar: eu prefiro não falar pra não desagradar. Vou deixar baixo. Vai deixar baixo, né? Mas também não. Vida que segue. Então, assim, se a pessoa estiver dentro da essência dela, ótimo. Mas o meu perfil se chama Tati Sincera, porque isso é um valor muito importante pra mim. E quando eu entendi a minha simbólica, eu vou falar uma coisa, gente. Eu mesmo sendo consultora de imagem, eu só descobri que eu estava na paleta errada quando eu fui me formar consultora de imagem. Eu passei quase 5 anos. Feito. Ai, vamos falar disso? Vamos. Você já tinha feito. Eu passei quase 5 anos na cartela errada. Achando que você era primavera. Primavera brilhante. Que é o Só beija-flor. Olha a diferença. É a cartela dele, olha lá. Faz assim, amor, com o zóio. Então, o que acontece? E isso é muito legal, porque como a gente faz uma associação, né, de autoconhecimento de fora para dentro mesmo, combinava muito comigo a questão da primavera brilhante. Por quê? Porque tem uma intensidade, eu sou sanguínea, eu tenho um perfil comportamental influente, né, no DISC. Então, assim, tudo dizia que estava tudo bem aquilo ali. Porém, existiam algumas dinâmicas que não, né? Quem entender a simbólica depois e se aprofundar nisso vai entender que não tem muito a ver, porque a primavera, gente, ela inova, ela cria, ela tem ideias, tudo nela, né, está brotando, só que ela é isso o tempo todo. E aí falava muito de iniciar muitas coisas e não terminar nada. Mas, gente, quando eu começo uma coisa, eu quero fazer tudo, e eu quero fazer o curso, e eu quero me aprofundar, e eu quero ler o livro, e eu quero saber a história do cara que inventou aquela terapia. Eu falava, deixa eu saber quem é Bert Hellinger. Quem é esse cara? Quem que ele foi como pessoa pra hoje ele dizer que a técnica dele pode ser boa pra mim? E aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito... que não tá batendo. Isso. E aí quando a Jéssica me apresentou a simbólica, foi muito legal, porque na verdade eu já tinha contado pra ela qual era a minha cartela. Então ficamos sugestionadas, porque eu já tinha feito o teste. E quando ela me apresentou a simbólica, eu falei, beleza, eu sou isso. Eu sou isso, claro que eu sou isso. Sou o beija-flor. Beija-flor, gente, é muito linda a simbólica do beija-flor, porque o beija-flor, ele é preto, na verdade. Quem vê ele fruta-cor somos nós. Então ele se vê duro, se vê fechado, se vê pesado, mas a gente vê potencial, a gente vê brilho, a gente vê sabedoria, a gente vê, né... Nem que se for só na roupa, né, amor? Olha lá, ó. A gente vê simpatia, a gente vê a pessoa que não fala o que acabou de pensar. Ele não vai falar o que acabou de pensar, porque ele é primavera. E ele não vai deixar o ambiente pesado. Já inverno aqui, ó, falou o que quer e pronto. Entendeu? Eu te amo, amor. Mas aí, quando ela falou... E outra coisa legal do beija-flor, 80% do tamanho dele é o tamanho do coração dele. Tá? Então, assim... Ferrou foi tudo. Ferrou foi eu tenho 1,92m. É tipo o beija-flor. Você olha aquele tamanho dele, cara... Imagina, 80% do tamanho do coração dele. Então, só um pedaço da cabeça e do rabinho, assim. Que é o 20% do beija-flor, né? E até o bico dele é fininho, né? Vai dar 1% do tamanho dele. Mas, de qualquer forma, eu falei, beleza. Mas aí eu comecei a aprofundar e comecei a estudar. Falei, realmente eu sou isso em personalidade, né? Em essência. Aí depois fui estudando a questão das linhas, das formas. Falei, tudo bem, eu sou dinâmica, mas nem tanto. Eu tenho as linhas retas, eu tenho a comunicação, até os dentes, né, quando as pessoas estão olhando, assim, o dente é super reto, né, tem o olho ali também, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, e aí foi muito legal, que quando eu fui fazer a formação com a Jéssica,
Eu falei, cara, Jéssica, eu não sei se eu sou procrastinadora ou se eu sou perfeccionista. Entendeu? Porque, né, eu fico elaborando, eu fico fazendo, vamos fazer teu teste. Porque se você não for primavera brilhante, você não é nem inverno brilhante. Porque o inverno brilhante está do lado, né? Então você vai ser muito mais dinâmica, mais aprender e executar, aprende, aplica. Eu não, aprende, aplica. Bem rápido. Aplica. Uhum. Então, assim, o aplica, tipo, vamos ver, só se eu estiver muito segura, muito confiante, né, pra realmente fazer Isso aquilo. daí a gente já é diferente. Isso, mas por quê? Porque aí tem as características de cada um, Sim. né? Então tem tem as experiências de vida, tem os Sim. temperamentos, tem um monte de, né, e você deve ter muito mais de dominante, do tipo, vai e faz, que tá mais perto do outono do que do inverno. Sim. Mas, resumindo, para não deixar muito confuso para vocês, porque por mais que a simbólica, por exemplo, do inverno, é legal você tocar nesse assunto, porque por mais que a simbólica do inverno escuro seja a mesma, ela bate diferente para cada um. Por isso que é um processo tão pessoal e personalizado. Por quê? Porque são as características fundamentais, né? Então são as motivações daquele temperamento, não, daquela cartela que a gente encontra. Mas como ela se externa, é muito pessoal. Não existe nenhum inverno escuro igual ao outro. Existem os que se condizem com a mesma, que elas têm a mesma motivação. Mas como isso acontece, é totalmente diferente. A mesma coisa primavera. E aí foi muito legal, porque quando a gente refez o teste, ela falou, você não vai ser nem o brilhante. Você vai estar por uma cartela escura ou profunda. Porque tem essa coisa do aprofundar, né? Falei, então vamos lá. E aí... E quando a gente refez o teste, a gente viu realmente que eu estava numa cartela totalmente oposta. Acontece muito das vezes de estar em cartela vizinha, né, mas que seja da mesma dimensão. Eu estava numa dimensão totalmente oposta. Porque realmente estava errado a impressão. E eu achei legal porque, por exemplo, foi o que aconteceu com a Ana, né? Uhum. A Ana estava no Primavera, Ana? Tava no Primavera Quente. Tava no Primavera Quente. Então e o aí... dela acertou ser quente, né, e ser quente. Ser quente. O resto era ser mais suave e mais escura. E o que eu achei engraçado e interessante é que as duas combinavam com ela. Uhum. Só que uma levava ela para uma imagem mais angelical, mais bobinha, mais frágil, e o outro levava ela para uma pessoa mais forte, resolutiva, que é o que servir, exatamente. O que ela realmente é, né? E olha isso a importância. Como que uma identificação errada leva a pessoa, às vezes, para um problema sério na vida. Seríssimo, é o que eu ia te falar. Como eu passei por Primavera Brilhante muito tempo, eu achava que eu era insegura. E não que eu estava lapidando. Quando eu entendi que eu era inverno, o impacto na minha vida foi tão grande que eu me senti confiante, eu me senti capaz, eu reconheci o quanto eu já tinha estudado, aprendido, evoluído e o quão mais do que pronto eu já estava, pelo menos, para compartilhar o pouco que eu sabia, que podia ser o tudo que alguém não sabia. Sim. E aí a minha carreira mudou, a minha vida mudou, meu posicionamento mudou, as minhas realizações pessoais e profissionais mudaram.